Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer um quadro novo aqui pro canal, que era um quadro que eu queria muito fazer. Foi até o motivo que eu criei esse canal. Eu acho que eu nunca comentei isso, eu não lembro se eu comentei. Mas assim, o meu foco pra criar esse canal era porque eu lia muitos livros que era desconhecido, assim. Aí quando eu ia pesquisar, parece que só eu tinha lido esse livro. Então, assim, a minha ideia era criar um canal para poder indicar esses livros para vocês, porque talvez assim, ninguém fala do livro, mas talvez ele é muito bom. Então, e também eu sou meio assim, né? Eu não costumo ler muito livro hypado, apesar de ter alguns livros hypados aqui, sim, né? Mas assim, eu sempre espero acabar o hype para poder ler esses livros, porque eu gosto muito dos meus livros desconhecidos, de autor desconhecido, de autores independentes, essas coisas assim, sabe? Que não é tão. Que, que é livro que não bombou tanto, mas merecia o sucesso. Então, pensando nisso, eu resolvi criar esse quadro, que eu deveria já ter criado há muito tempo, né? Mas eu vou começar agora a fazer essa saga de vídeos indicando livros fora do hype. E assim, e por enquanto, eu pensei em vários nomes e tal, e por enquanto, realmente o nome do quadro vai ser esse, Fora do Hype. Livros fora do hype, eu posso mudar, se vocês quiserem também pode me dar indicações de nomes legais, mas basicamente vai ser isso. Vai ser um quadro onde eu vou indicar livro que eu li e que gostei, mas esse livro não é muito conhecido. Então, o primeiro livro desse quadro vai ser Um Estranho Perfeito, da Susan Fox. E esse livro eu comprei ele no sebo. Gente, eu amo comprar em sebo porque é assim baratinho. E quando eu comprei ele tava no plástico. Aí eu pensei que realmente ele era novo. Mas aí quando eu abri, não sei se dá pra ver, ele tá. Tá vendo que nas falas dos personagens tá marcado. Então, ele não era novo, mas tudo bem. Eu gostei muito desse livro porque às vezes você não quer ler um romance adolescente, sabe? Você quer ler um romance assim, mais com os personagens perto da sua idade ou até mais velhos. Eu não tenho problema em ler romance adolescente, mas eu gosto muito mais quando os personagens dos romances têm a minha idade aproximada, ou são mais velhos. Então, assim, quando eu comecei a ler esse livro e eu vi que a personagem tem 40 anos e o outro personagem, né, o homem, tem 35 por aí, eu já amei. Eu não expliquei direito também, né? Eu vou fazer uma resenha, eu vou fazer uma resenha rápida, assim, do livro. Esses vídeos não vai ser muito longo, vai ser um livro por vídeo. Aí eu vou fazendo uma resenha rápida do livro, mas vocês sabem, né, é do meu jeito. Porque eu li o livro ontem e já esqueci. Tô brincando, gente, eu não li o livro ontem, mas assim, eu li esse mês. Mas assim, eu posso ter esquecido alguns detalhes já, né? Porque foi bem no início do mês que eu li. O livro, ele começa, tipo, ele não tem uma ordem cronológica, sabe? Começa do presente, vai pro passado, aí vai alterando. Eu vou contar a história, né? Começando do passado, que é a Brooke. Ela tem 14 anos e ela mora nos Estados Unidos com os pais. Eu não diria que os pais dela são conservadores, eu acho que eles só eram bem preocupados com ela, sabe? E ela aprontava. Aí, quando ela tem 14 anos, ela conhece um bad boy que tem 18 anos. E na hora ela se apaixona, né? Aí, né, aquele romance de bad boy e mocinha, todo mundo alertando que ele não presta, mas ela tá super apaixonada por ele, porque ele tem uma moto muito legal e leva ela pra outros lugares, vários lugares que ela não iria normalmente, né? Porque até ela tem 14 anos, ele tem 18. Eu não lembro o nome desse cara aí que ela se envolve, não. Ele é importante pra história, mas nem tanto, tá? Então, assim, não lembro o nome dele. Aí eles começam a namorar, os pais são contra, e ela acaba engravidando. Os pais dela surtam, né? Porque, tipo assim, ela tem. Vamos lembrar que ela tem 14 anos e ele tem 18. Então, assim, já tá errado, né? Mas aí os pais dela falam assim: não, já que você engravidou, você vai casar. Ele não queria muito, porque ele era bad boy, ele tinha um espírito aventureiro. Mas ele acaba casando com ela. E, tipo assim, no início dá super certo. Tipo, eles casam, vai morar na casa da mãe dela, dos pais dela. Ele e o pai dela se dão bem. E parece até um conto de fadas, mas só que não.
Aí ele começa a sair pra beber, aí começa a trair ela e tal. E o pai dela dá um ultimato nele, falando assim: você vai ter que tomar um rumo na sua vida, porque agora você é casado e você tem um filho. Aí ele resolve entrar pro exército, só porque assim, gente, ele tem um espírito. Ele é uma pessoa, assim, difícil de conviver. Ele não dá certo no exército e ele acaba sendo expulso. Ele bota na cabeça dele que foi um chefão lá do exército que botou ele na mira pra ele ser expulso, que ele não fazia nada de errado, que ele é o alecrim dourado, ele nunca fez nada de errado. Foi as pessoas que estavam armando contra ele. Aí ele botou isso na cabeça, que era esse, tipo, sargento, né, não sei, do exército, vem assim de alto escalão. Que foi culpa dele foi por causa dele que ele foi expulso. Aí um dia ele tá no bar e encontra esse sargento e ele vai lá e dá uma garrafada na cabeça do sargento. E nisso ele fica foragido e ele vai pra casa dos pais da Brooke e fala assim: então, né? Eu preciso sair do país. Ou você vem comigo, ou você vai ficar aí. E ela, assim, mesmo ele traindo ela, ele bebendo demais, ela gostava dele. Então ela fala: vou junto. Aí eles vão pro Canadá e, tipo assim, ele é. Aí ele vira, tipo, procurado, sabe? Se ele pisar o pé nos Estados Unidos, ele vai ser preso. Aí eles tentam construir uma vida nova no Canadá, só porque não dá certo, porque ele continua bebendo demais, ele não quer saber trabalhar, ele só fica traindo a Brooke. Quando ela vai pro Canadá, ela já teve o bebê, né, que é o Ivan. E o Ivan vai acabar crescendo nesse lar conturbado, né? Porque a Brooke, ela também vai acabar virando alcoólatra, porque era só assim pra ela aguentar é, conviver com o marido dela, né? Ele chegava bêbado e ela acabava sofrendo violência doméstica. Então, assim, só bêbada pra ela aguentar. E nisso, o filho deles, o Ivan, acabou crescendo num lar muito conturbado, né? No livro fala que ele que fazia as coisas do Jim pra ele não sofrer agressão também, sabe? Aí um dia, depois de muitos anos de abuso, ela resolve separar do marido e o Ivan fica meio que com raiva dela, porque ela passou anos com esse marido e nunca quis sair antes, sabe? E eles perdem o contato, eles ficam mais de 10 anos sem se falar. E é aí que começa o início do livro, porque eu já contei assim, como eu falei, né? O livro começa no presente, depois vai pro passado, depois vai pro presente de novo, e depois pro passado e tal. Aí o livro começa com a Brooke já com 42 anos, se não me engano, e já tratando do alcoolismo dela. Porque por causa disso, ela perdeu o contato com o filho por 10 anos, eles não se falavam. E então ela tratou o alcoolismo, ele perdoou ela pelas coisas que aconteciam na infância dele, né? Eles se perdoaram e estavam vivendo bem. Inclusive, eles moravam em Caribou, peraí, eles moram, né, em Caribou Crossing, que inclusive esse livro aqui, ele tem mais dois, mas não é continuação, mas é na mesma cidade, que é Caribou Crossing, que é uma cidade fictícia do Canadá. E nisso, né, eles já estão vivendo bem, o Ivan, filho dela, casou, vai ter filho, tá vivendo a vida dela bem, ela divorciou, o ex dela sumiu, o filho dela perdoou ela, ela tá tratando o alcoolismo, ela descobriu que tinha bipolaridade também, e tá tratando isso, então assim, a vida dela tá normal, tá na rotina, e um belo dia, ela está na casa dela, e de repente, uma moto entra no jardim dela, e quebra a cerca dela. Ela fica assustada, né? Aí, né, ela vai ajudar, porque assim, vai que o cara passou mal e por isso atravessou o jardim dela e tal. Aí, enquanto ela tá tentando ajudar ele, tirar ele de cima da moto e tal, ela fala assim: ah, eu vou ligar pra polícia, né? Ligar pra ambulância pra vir te ajudar aqui. Aí ele fala: não, se você ligar pra polícia, ó, e aponta a arma pra ela. Aí nessa hora eu fiquei tipo assim, uou,
peraí, é um dark romance? Mas não, calma, não é um dark romance, tem nada de dark romance. Aí ela fica assustada, ele ameaça ela e vira um romance policial, gente. Tipo assim, eu nem tava esperando que seria um romance policial, eu tava, tipo, achando que era só um romance mesmo, mas eu gostei bastante porque realmente conta a personagem, né? Conta como ela lida com o alcoolismo, como que ela lida com a bipolaridade, né? E tipo assim, como que ela também conseguiu se reerguer na sociedade, né? Porque assim, tanto é que quando um policial da cidade vê que a cerca dela tá quebrada, vai perguntar pra ela, né, o que aconteceu. Ela falou assim, ah, sem querer, eu dei ré e quebrei minha cerca. E ele já fica meio que desconfiado, achando que ela tinha bebido e tal, porque ele já tinha até prendido ela quando ela tava dirigindo bêbada. Então, conta isso, né, como que ela conseguiu se reerguer, mesmo tendo vergonha de quem ela era e como que ela descobriu a bipolaridade, como ela vai lidando com a bipolaridade. E eu nem falei o nome dele, né? Mas o cara que atravessa o jardim dela é o Jake. Então, assim, ele vai ser um personagem também super interessante no livro. Ele não vai julgar ela, ele vai tentar entender as coisas, sabe? Tipo, tanto é que quando ele ameaça ela, né? Ele vai vasculhar na casa dela pra ver se ela não é policial, sei lá, e não sabia, né? E ele acha os remédios, ele pesquisa, e tipo assim, em nenhum momento ele julga ela, sabe? Então, eu gostei bastante, é um romance que eu posso falar assim, mais maduro, né? Porque tem personagens mais maduros, entre 35 e 40 anos, e ainda relata essas coisas, tipo, como o alcoolismo e a bipolaridade. E é um romance policial que acabou virando um romance policial. Então, assim, é isso que eu posso falar, sem dar muitos spoilers, mas, assim, é muito legal porque é um romance policial que tem alguns plots, né, no meio do livro que eu não tava esperando, e quando eu li, eu fiquei, ah, que legal. Porque assim, não foi aquele romancezinho leve, sabe? Foi um que você precisava se pensar mais. E eu gostei bastante. Eu super indico esse livro pra quem gosta de romances mais maduros e que trata esses assuntos assim mais sérios. Acho que ele é um livro, eu achei que ele é um livro grande. Ele tem 370, 380 páginas por aí. Ele é bem rapidinho de ler, só que eu sei que tem gente que não gosta de capítulos longos, né? Eu também não gosto muito, mas ele tem muitos capítulos longos, e então ele tem poucos capítulos, né? Porque a maioria dos capítulos são longos, mas assim, são capítulos longos, mas não são aqueles capítulos chatos. Eu juro que vale a pena, e esse livro recebeu 5 estrelas, viu? Eu favoritei esse livro, eu amei, e eu tô louco pra ler os outros livros da série. Então, gente, esse foi o primeiro livro do Fora do Hype. Algumas coisas, assim, acho que vão se ajustando, né, quando eu gravar mais vídeos, mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sei, eu sempre tento fazer uma sinopse um pouco diferente da sinopse que tem no livro, sabe? E sem dar muito spoiler. Então, eu espero que tenham gostado do jeito que eu falei. Mas como eu disse, foi o primeiro livro desse quadro, então as coisas vão se ajustando. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Se você tem algum livro que, tipo assim, não é muito conhecido e acha que eu possa gostar, pode me indicar aqui, ó, porque eu leio mesmo. Pode ser até farofa. Vocês sabem que eu leio farofa, então pode ser os farofa. Mas é isso. Um beijo e até a próxima.